dia a todos. Bom dia. Que bom é estarmos na casa do Senhor para louvar, agradecer a Ele por todos os bens, todos os dons que Ele nos dá todos os dias de nossas vidas. Hoje, queridos irmãos, teremos também o sacramento do batismo. Logo mais também estaremos batizando a pequena Alice. Muito bem, pessoal, então vamos invocar o nome de nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem tomar assento, queridos irmãos, cantemos o próximo hino. Nos coloquemos de pé. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Vamos confessar os nossos pecados. Ó Deus, de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti, por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos obedeças, tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão, consola-nos com o teu santo Espírito. Amém. Tendo, pois, confessado os vossos pecados, confiando no perdão de Deus e desejando o consolo do Espírito Santo, como ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E em nome e por ordem de Jesus Cristo, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A congregação pode tomar assento. Muito bem, queridos irmãos, chamamos à frente então os pais da Alice, como também os padrinhos, para que os pais fiquem aqui em cima comigo no altar e os padrinhos reunidos aqui embaixo. Prezados irmãos, a palavra de Deus nos ensina
que todas as pessoas, desde o princípio, são concebidas e nascem em pecado. Não fosse a bondade e a misericórdia de Deus em Cristo, estariam perdidas para sempre. Ora, esta criança está igualmente condenada. Para mudar isso, Deus, o nosso Pai amoroso, prometeu e enviou o seu Filho Jesus Cristo. Através de sua morte e ressurreição, Jesus redimiu e salvou tanto crianças como adultos do pecado, da morte e da condenação eterna. Por esta razão, instituiu o batismo e ordenou que também as criancinhas lhe fossem trazidas para que ele as receba e abençoe amorosamente. Foi assim que Jesus falou aos seus discípulos no Evangelho de Mateus: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no final do Evangelho de Marcos, ele acrescentou a promessa: quem crer e for batizado será salvo. Ao falar sobre o batismo, o apóstolo Pedro disse: pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe. E também, o batismo agora salva vocês. É, portanto, justo e correto que, confiantes nestas promessas, busquemos as bênçãos do santo batismo. Muito bem? Quero a criança um pouco mais próxima, por favor. Alice, receba o sinal da cruz, tanto no rosto como no peito, em afirmação do seu resgate por Cristo crucificado. Congregação, nos coloquemos de pé e oremos ao nosso Deus. Todo-Poderoso e Eterno Deus, Pai de nosso Salvador Jesus Cristo, oramos em favor da Alice, que foi trazida para receber a graça dada no batismo, a nova vida no Espírito Santo. Receba conforme a promessa de Jesus. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta. Concede-lhe a eterna bênção desta purificação espiritual, para que participe da vida e do reino prometidos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Estimados padrinhos, lembro a vocês o dever de confessarem com toda a igreja a fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, na qual esta criança será batizada, e de darem testemunho público dessa fé e do batismo como meio pelo qual Deus estende a sua graça para ela. Lembro-lhes que depois de batizada esta criança, vocês sempre deverão incluí-la em suas orações, lembrá-la de seu batismo e dar-lhe bons conselhos e assisti-la, especialmente se vier a perder os seus pais. Vocês pretendem assumir de bom grado este compromisso? Se sim, então respondam sim com a ajuda de Deus. Sim, com a ajuda de Deus. E vocês, queridos irmãos desta congregação, prometem acompanhar, testemunhar o amor, o carinho, a bondade e a ajuda de Deus para com esta criança, e também prometem auxiliá-la para que viva em palavras e ações o serviço cristão no mundo? Então respondam sim com a ajuda de Deus. Sim, com a ajuda de Deus. Que o bom Deus lhes dê tanto o querer como o realizar desta obra de fé e amor cristãos, e por sua graça cumpra o que estiver além da vontade e da ação de vocês. Queridos pais e padrinhos, peço que respondam em nome e em lugar desta criança as perguntas a seguir, que ressaltam o que Deus opera nela através do batismo. Então, queridos pais e padrinhos, eu vou falar o nome da Alice e vocês respondam em lugar dela. Alice, você renuncia ao diabo, a todas as suas obras e a todo o seu procedimento? Então responda sim ou renuncie. Sim.
Você crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Então responda: sim, eu creio. Sim, eu creio. Alice, você quer ser batizada nesta fé? Então responda: sim, eu quero. Sim, eu quero. Por favor. Pode ser mais. Alice, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que regenerou você, Alice, pela água do Espírito Santo, e lhe perdoou de todos os seus pecados, que te fortaleça com a sua graça para a vida eterna. Amém. Que a paz de Deus esteja com você. Amém. Queridos irmãos, oremos ao nosso Deus. Todo-Poderoso Deus e amoroso Pai, graças e louvor te damos por teres preservado e aumentado bondosamente a tua família da fé, dando a esta criança o novo nascimento e fazendo-a tua herdeira em Cristo. Com humildade te pedimos que a conserves na graça do batismo, para que seja criada em fidelidade a ti, para louvor e honra do teu santo nome. Concede a todos nós alcançarmos a companhia de todos os santos a prometida herança celestial. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Pelo batismo, Deus acrescentou a Alice ao seu povo para mostrar os grandes feitos de nosso Salvador, que nos chamou da escuridão para a maravilhosa luz. Nós a chamemos bem-vinda à nossa família da fé cristã, que a recebemos com alegria, como novo participante do corpo de Cristo e filha do mesmo Pai Celestial, para trabalhar conosco em seu reino. Vão em paz, o Senhor esteja convosco para sempre. Amém. Obrigação? Podem tomar assento? Assim, a nossa querida Alice foi batizada, em nome de nosso Salvador Jesus Cristo, em nome da Trindade Santa. Que agora, queridos irmãos, que acolhemos ela como nova membra aqui da nossa igreja, também sempre auxiliando os pais nesta tarefa. Queridos irmãos, cantemos o próximo hino. Deus
seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade, e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, que todos os confins da terra temerão. Até aqui a leitura do Salmo. Versículo 1, depois o versículo 6 até o 8. Assim diz o Senhor: mantendo o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça prestes a manifestar-se. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor, para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus. Sim, todos que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros, aos que já se acham reunidos. Até aqui a leitura, muito obrigado pela leitura feita. Na sequência, queridos irmãos, temos também a leitura de Romanos, capítulo 11, o versículo 13 até o 15, e depois pulamos para o versículo 28 até o 32. Romanos 11, 13 a 15 e então 28 a 32. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios. Glorifico o meu ministério, para ver se, de algum modo, posso incitar a emulação os do meu povo, e salvar alguns deles. Porque, se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos. Quanto ao Evangelho, sois eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque, assim como vós também, outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia, à vista da desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcançassem misericórdia, à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Até aqui a leitura, muito obrigado também pela leitura. Muito bem, queridos irmãos, momento da nossa escolinha dominical, né? Chamamos então à frente as crianças e a professora do dia, né? Para que venham aí à frente, aquelas que estão preparadas para fazer a sua ofertinha também, né? Então nós fazemos primeiro a nossa oração, depois as crianças podem fazer a sua oferta, tá bom? Muito bem, crianças, então vamos lá. Nós temos que fazer a nossa oração primeiro. Então, o pastor vai falar a oração e vocês repetem com o pastor, combinado? Pode ser assim? Então, vamos lá. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Jesus, muito obrigado pelo dia de hoje. Abençoa, Senhor, nossa família, nossa igreja e os nossos amigos. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, crianças, podem então fazer a sua cartinha e então seguir
com a prof do dia, tá bom? Isso aí. Muito bem, queridos irmãos, sem preparação da leitura do Santo Evangelho, cantemos o próximo hino. Mateus 15, 21 a 28. Assim está escrito: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Queridos irmãos, vamos confessar a nossa fé dizendo o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus
não queira tomar assento, cantemos o próximo hino em preparação à mensagem. Muito bem, queridos irmãos, quando nós lemos o texto do Santo Evangelho para o dia de hoje, temos diante de nós uma imagem que nos choca, né? Uma mãe que corre ao encontro de Jesus. E qual foi o tratamento que ela recebe? Aparentemente, um tratamento frio que Jesus deu para ela. Certamente chama a atenção a forma como Jesus fala com aquela mulher, né? São muitas frases que Jesus diz ali que são um pouco confusas. Quando lemos à primeira vista, parece algo estranho. Mas a pergunta que surge é: por que Jesus tratou ela daquela maneira? Para isso, pessoal, para a gente entender tudo o que estava acontecendo naquela cena, nós precisamos de um contexto do que estava acontecendo por trás dali que estava acontecendo em Jesus, né, na região que ele estava. O contexto em que se passa esse relato bíblico que nós lemos é que alguns fariseus e escribas, que se diziam mestres da lei, né, conheciam toda a lei de Deus e cumpriam ela, essas pessoas estavam questionando Jesus pelo comportamento de seus discípulos, que não seguiam as tradições dos anciãos, né, as tradições judaicas. E essa tradição era a purificação das mãos, né? Jesus responde a essas pessoas, esses fariseus, esses escribas, denunciando a sua hipocrisia,
quando se trata de pureza externa, usando de raciocínios que são vãos para se esquivarem da vivência sincera da lei do Senhor. Ou seja, usavam de costumes, para afirmarem que cumpriam a lei de Deus, e julgavam aqueles que não o faziam. Mesmo esses fariseus e escribas, que faziam parte do povo da aliança, Quem é o povo da aliança? Os descendentes de Abraão. A sua cegueira espiritual faz com que se ofendam com a forma de viver de Jesus e dos seus discípulos, e acabam por rejeitar o Cristo. Isso faz um grande contraste com o texto da mulher cananeia, onde aquela mulher que fazia parte da antiga terra dos cananeus, que eram descendentes dos inimigos de Israel, que não faziam parte da aliança, ela se aproxima e suplica pela misericórdia de Jesus. Olha o contraste. Os fariseus que faziam parte da aliança não reconhecem, mas a mulher cananeia, que fazia parte dos inimigos de Israel, reconhece como Senhor e Salvador. Com isso, queridos irmãos, conseguimos aí compreender o que estava acontecendo ali, o que estava acontecendo em volta, qual era o pano de fundo para aquela cena. Então aquela mulher, ela corre até Jesus, usando o título que reconhece Jesus como o Messias que veio para salvar. Ela diz: Senhor, filho de Davi. Porém Jesus não respondeu, mesmo ela usando esse título, tão grandioso, reconhecendo ele como Messias. Lá diz, ele não deu resposta, ignorou ela. Certamente a atitude de Jesus impactou aquela mulher, como também nos impacta hoje quando nós lemos esse texto. Porém, ela não desistiu. Ao continuar clamando, os discípulos então vieram para Jesus e disseram: Jesus, manda ela embora, está gritando aí, incomodando e tal. E qual foi a resposta de Jesus? Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que isso quer dizer? Que a sua resposta, a resposta de Jesus, não foi diretamente para a mulher, mas para os discípulos. Cristo diz que ele vem primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem são esses? O povo da aliança. Veio buscar aqueles que estavam perdidos e afastados, que não eram, que na verdade que eram, mas não são mais o povo perdido da aliança. Mas olhem bem que a resposta de Jesus não exclui os gentios, Quem são os gentios? O povo que era fora da aliança, mas que a ampla abertura das portas do reino dos céus para os gentios é só uma questão de tempo, é uma questão que pertence ao futuro, pois no momento o filho estava cumprindo a missão que recebeu do Pai em favor das ovelhas perdidas da casa de Israel. E a reação da mulher é de novamente não desistir. Ela diz: Senhor, ajuda-me. Que frase, pessoal? Senhor, ajuda-me. Interessante nós refletirmos sobre isso. Ela está depositando toda a sua confiança no Salvador, toda a confiança que ela tinha, tudo que restava, ela deposita em Cristo. E também, novamente, a resposta de Cristo nos impacta. Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A resposta de Jesus é dura, quando nós olhamos assim. Porém, não é ofensivo. O termo cachorrinho que é utilizado não é pejorativo, como por exemplo o cachorro de rua, não é com a intenção de ofender, mas ele usa o termo cachorrinho
para dizer daqueles cachorrinhos domésticos, né, que são queridos, que são cuidados pelos seus donos. Novamente, Cristo enfatiza que está indo primeiro para o povo da aliança. Porém, queridos irmãos, é na fala desta mulher que Jesus reconhece a sua fé. Ela diz: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela não tenta fazer de si mesma parte da aliança, né? Ela fala: não, mas eu também mereço, né? Qual é a diferença de mim para eles? Né? Ou ela não tenta acusar Jesus: tu está me xingando, né? Está cometendo crime contra mim e tal. E ela não xinga Jesus de volta, mas ela se entrega de forma humilde e confia na misericórdia do Senhor para ajudá-lo, mesmo não sendo parte da aliança. A demora de Jesus em atendê-la foi uma oportunidade dada para que a fé daquela mulher fosse expressada de forma gloriosa, além de fazer com que ela compreendesse muito melhor a bênção extraordinária que ela estava recebendo. Queridos irmãos, o grande ponto do texto de hoje é que o nosso Deus, o dono da casa, não nos abandona. Mesmo que pareça que a nossa prece, nossa oração, nosso pedido não foi respondida como nós desejávamos, Deus não esquece de nós. Assim como foi com a mulher cananeia, Cristo mostra para o que veio. Ele podia simplesmente ter dado as costas para a sua resposta e ter ido embora, mas não foi isso que ele fez. Ele atendeu a sua necessidade. E qual é a nossa necessidade, queridos irmãos? Que ele cumpre? Qual é o problema que nós temos desde Adão e Eva? O pecado, né? Então, nossa natureza pecaminosa, ela nos acusa, ela nos faz cair. E pelo pecado de Adão e Eva, nós não somos merecedores da atenção de Cristo. Nem sequer nós merecemos as migalhas que caem da mesa. Não merecemos nada. Merecemos apenas o inferno e a perdição eterna pelos nossos pecados. Não há nada que eu possa fazer para que eu possa chegar até Deus. Eu não consigo fazer nada. Porém, não é isso que Cristo veio trazer para as pessoas e para nós hoje. Ele oferece para nós a salvação. Se fosse apenas as migalhas, já seriam suficientes para nós. Porém, com o seu infinito amor e a sua infinita misericórdia, Ele oferece um grande banquete, um banquete completo, que é servido a nós a cada culto, com a sua palavra e com os seus sacramentos. Cristo veio para desfazer a diferença entre povo da aliança e gentios, para tornar todos aqueles que confiam e preservam a sua fé nele, os seus filhos amados. Assim, queridos irmãos, tenho uma boa notícia para vocês hoje. Você é um filho de Deus, amado por Ele e querido por Ele. O amor dele por você é imenso, capaz de mandar Jesus para morrer pelos seus pecados, pelos nossos pecados. Por isso eu digo, fiquem firmes nesta fé. Continuem mantendo-se firmes nesta fé salvadora que o nosso amado Deus nos dá e que nos garante a vida eterna. Assim, queridos irmãos, desejo que todos vocês continuem firmes, confiantes, sendo filhos de Deus, amados por Ele. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Nos coloquemos de pé, querida congregação, e cantemos o ofertório. Criei, ó Deus, um puro coração, e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença.
Momento de trazermos até o altar as ofertas de gratidão ao nosso Senhor. Peço ao nosso presidente que traga para nós o nosso apoio, para o nosso prato de ofertas. Muito obrigado, Ricardo. Aí. Durante as ofertas, cantemos o próximo hino. Queridos irmãos, nos coloquemos de pé e oremos ao nosso Deus. Ó Santíssimo Deus, de coração te agradecemos por mais esta oportunidade de ouvir a Tua palavra e de prestar culto a Ti. Somente por Teu amor é que nós, filhos indignos, podemos Te adorar. Senhor Jesus, ontem e hoje Tu és o mesmo e o serás para sempre. Tu viestes ao mundo para, em nosso lugar, cumprir a lei, padecer e morrer. Para que tivéssemos perdão, derramaste teu sangue na cruz. Custou muito caro para ti a nossa salvação. Por isso, Senhor, não permitas que por uma vida pecaminosa desmereçamos o teu sacrifício. Perdoa-nos quando não nos desprendemos do mundo e de nós mesmos, e quando não te seguimos com fidelidade. Mantém-nos no teu caminho e concede-nos forças para vivermos a nossa fé com alegria, humildade e coragem. Que saibamos dar bom testemunho da fé para que outros te conheçam como Senhor e Salvador. Pedimos-te, Senhor, que abençoe o trabalho da tua igreja aqui na terra, para que muitos ouçam o teu Evangelho e te conheçam como único Salvador. Abençoa todas as paróquias, congregações e pastores, para que sejam igrejas vivas e atuantes, que pregam Cristo como o único que pode salvar do pecado. Afasta de nós todo o mal que impede o crescimento da igreja. Dá-nos força para aceitarmos o desafio de pregar a todas as nações, aproveitando as oportunidades
que nos dás de falar de Jesus àqueles que vivem ao nosso redor. Tudo isso, Senhor, nós te oramos e agradecemos, orando a oração que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. Semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos teus pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes em memória minha. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, hoje e sempre. Amém. Podem tomar assento. Muito bem, queridos irmãos, momento da Santa Ceia. Nós lembramos que a nossa Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a nossa IELB, tem como costume que participe da ceia apenas aqueles que são membros da igreja. Caso você não seja membro e gostaria de participar da Santa Ceia, converse com o pastor após o culto, para então o pastor explicar o que é a Santa Ceia e quais os benefícios dela para a vida do cristão. Sendo assim, vinde, pois tudo está preparado. Sejam bem-vindos à mesa do Senhor. Nos coloquemos de pé. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Demos graças ao Senhor e oremos. Onipotente Deus, nós te rendemos graças porque nos reconfortaste por este dom da salvação. Suplicamos-te que concedas por tua graça que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente caridade para com o nosso próximo, mediante Jesus Cristo, teu Filho, o nosso Senhor. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. A congregação pode tomar assento. Muito bem, queridos irmãos, chegamos ao final de nosso culto tão abençoado, né? Então, de avisos ali, próximo culto será quando, por favor, presidente, vem à frente, né? Que semana que vem não será eu, né? Será provavelmente pastor Nelson. Nelson, né? Isso. Então, se quiser, fique à vontade. Bom dia a todos. Obrigado pela presença de todos, os nossos visitantes. Hoje é um dia muito especial, né? Um culto especial, batizando a pequena Alice, né? Parabéns aos pais, aos padrinhos, aos avós, né? Então, o próximo culto vai ser sábado que vem, dia 26/8, 19h30, pastor Nelson de Araucária. Queria informar vocês que nossa congregação também tem um canal no YouTube, né? Foi feito pelo Fábio, e tem um trabalho para fazer, né? Então, entre lá no canal, se inscreva, né? E
o culto vai estar logo, vai ser colocado lá também, já tem o culto do pastor Walter, né? Então já tem vai ter 2 cultos, né? Vamos usar esse meio de comunicação para divulgar nossa congregação, né? Para mais pessoas, né? É só entrar lá, congregação Cristo Redentor de Campo Largo, já aparece lá, né? Também no último dia 7 o pastor Márcio, lá de Agulha Negra, recebeu o nosso chamado pastoral, né? E ele já entrou em contato, está conversando, está tirando algumas dúvidas, né, na nossa congregação, né? E ele tem um filho especial e precisa de um ensino especial, né? Então essa é a grande dúvida dele, né? Então ele já pediu para a gente andar procurando aqui, a Laís vai ir essa semana, né? A Renilda também, se a gente consegue um ensino especial para ele, que tem um grau de autismo e precisa de um ensino especial, né? Então essa é a grande dúvida dele, se ele vai ter um atendimento especial, né? Mas ele está conversando, ele está bem interessado, acho que talvez dê certo, né? Resolver esse problema do filho dele, né? Então ele está orando lá com a família dele, refletindo, né? Com a esposa, com os familiares. E pediu para usar 30 dias, né? O pastor Jacques deu para refletir. E vai usar esse tempo para ver se linha, se for a vontade de Deus, né? Ele vai ir, né? Então era isso. O canal do YouTube, isso aí, né? Entre lá, se inscreva no canal do YouTube, daí esse culto aqui vai estar filmado, vai estar tudo lá registrado, tá bom? Bom dia a todos. Então, obrigado, Ricardo. Obrigado. Renilda, por favor, vem aqui também, que a Renilda também tem um aviso aí para repassar para a congregação. Bom dia a todos, que alegria. Oi Alice, bom dia para você, meu amor, bem-vinda, Deus te abençoe e te guarde sempre. Pessoal, olha só, trazendo aqui algumas novidades, eu já coloquei no grupo lá da igreja, né? Mas vale a pena ressaltar. Nós recebemos um convite para um chá da primavera, tá? Da congregação de Araucária. Então acontecerá no dia 23 de setembro, às 3 horas da tarde. É R$35 por pessoa e eles dizem o seguinte: venham passar uma tarde agradável e saborosa conosco. Então deve ser um valor único para que você possa estar degustando, comendo à vontade, né? E aí eu repassei lá para o pessoal. Vou confirmar com a Inês, que é a responsável, até que dia precisa confirmar a presença nesse chá, tá bom? Eles esperam, né, a visita da nossa congregação irmã agora, né? E outra coisa legal para vocês é o seguinte: como todos já sabem, né, e aí tem alguns visitantes também, eu sou responsável pela literatura da nossa igreja, tá? Também coloquei no grupo, agora tem o Castelo Forte, tem 5 minutos, ele vem impresso, tá? Então quem quiser adquirir, eles têm até o dia 30, se não me falha a memória, até o dia 39 de setembro, ele está com preço promocional. Esse Castelo Forte são aquelas devoções que você demora no máximo 5 a 10 minutinhos, né, pastor? Creio que lendo não vá mais do que isso, mas é sempre uma mensagem, tá? Interessante também dar de presente para quem queira presentear, um excelente presente, você dá a palavra de Deus, acho que é um dos melhores presentes que a gente pode, né, ofertar a alguém que a gente gosta, tá? E eu trouxe também algumas literaturas para criança, então as nossas crianças estão comparecendo aí, estão fervorosas na escolinha, isso é maravilhoso, tá? Então aí eu trouxe algumas novidades para as nossas crianças, tá ali, tá bem ali atrás na estante. E trouxe também alguns marca-texto que eles me perguntaram, marca-página, se tinha da formiguinha. E aí eu providenciei da formiguinha desmilinguido, tá? Tem vários temas e vocês podem estar pegando comigo. Não precisa pagar correndo, pode fazer o Pix para mim, não tem problema. Para que as nossas crianças sintam, assim, prazer na leitura da palavra de Deus, né? E compartilhar com os outros coleguinhas também, tá bom? Quem quiser Castelo Forte já pode fazer sua encomenda comigo, 5 minutos também, porque a gente vai verificar a possibilidade de um frete mais em conta, né? Então, maior a quantidade, diminui aí, facilita o nosso frete, tá ok? Então, qualquer informação, só me procurar e tem um café disponível ali para a congregação. Ótimo semana, início de semana, que Deus abençoe a todos. Obrigada, pastor. Obrigado, Renilda. Obrigado também, Ricardo, por todas as informações aí.
Então, queridos irmãos, desejo desde já uma ótima semana com a graça de Cristo e nos despedimos na saída da igreja.